Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Nenhuma morte faz sentido para a família, não importa as circunstâncias. A perda de uma pessoa querida traz dor e sofrimento para aqueles que ficam, mas uma mãe dos Estados Unidos conseguiu juntar as suas forças e, através de um livro direcionado aos seus filhos pequenos, os ensinou a lidar com o luto e a saudade do pai. Esse seria um enorme caso de superação, onde pessoas postas à prova superam suas dificuldades, se essa mãe escritora não tivesse se tornado a principal suspeita na morte do marido. Eric Richins nasceu em 13 de maio de 1982 e era filho mais velho do casal Linda e Jay e também tinha mais duas irmãs. O Eric era praticante de vários esportes, incluindo caça e pesca esportiva. Ele era casado há 10 anos com a Curry Darden, de 33 anos, com quem tinha 3 filhos, com idades de 11, 9 e 6 anos. Ele trabalhava no ramo de reforma de imóveis e várias pessoas disseram que ele era uma pessoa maravilhosa e um ótimo pai e marido. O Eric amava muito os seus filhos, que eram 3 meninos, eles estavam sempre juntos, faziam todas as atividades ali juntos, ele gostava de passear com os filhos, praticar esportes, levar eles para visitar ali, os avós, e era realmente um pai muito presente e muito amoroso. Infelizmente, o Eric morreu no dia 4 de março de 2022, aos 39 anos, e ele foi encontrado por sua esposa já sem vida em sua cama às 3 horas da manhã. O Eric vivia na cidade de Kansas, próximo a Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos, com a sua família. E naquela noite, segundo a esposa dele, eles estavam conversando antes de dormir e estavam comemorando porque eles fariam a aquisição de uma nova casa num valor bem elevado, cerca de 2 milhões de dólares. E depois que eles fizessem a aquisição dessa casa, eles iriam ali reformar porque era uma casa um pouco antiga e depois colocariam novamente à venda, uma coisa que era comum eles fazerem por conta do trabalho dos dois. Então naquela noite eles estavam comemorando antes de dormir, a Curry preparou ali um drink para o marido, nesse momento ele já estava na cama se arrumando para dormir quando ele começou a tomar esse drink, então a Curry foi até o quarto dos filhos preparar eles ali para dormir e ela deitou ali um pouco com um deles que tinha medo de dormir sozinho para ficar esperando o filho finalmente adormecer, mas acabou que ela também dormiu ali junto com o filho. Ela só acordou então por volta de 3 horas da manhã e então foi se deitar na sua cama no seu quarto junto com o marido Eric e nesse momento, quando ela encostou no Eric, ela percebeu que ele estava gelado. Ela tentou então acordar o marido chamando ele e balançando ele, mas não teve nenhuma resposta. Então nesse momento ela percebeu que algo estava errado e chamou a emergência. Rapidamente, assim que os paramédicos chegaram na casa da família, eles puderam constatar que, infelizmente, o Eric já estava sem vida. Inicialmente, ninguém desconfiou que pudesse ter algo suspeito por trás da morte do Eric, até porque ele já vinha passando mal há alguns dias e até mesmo algumas semanas antes da sua morte, como se ele estivesse com algum mal ou alguma doença que não tinha sido diagnosticada. Algumas semanas antes, ele tinha saído ali para beber com alguns amigos e também a sua esposa, e ele acabou passando muito mal depois disso, ficou gravemente ali debilitado. Depois ele acabou se recuperando, mas de novo, alguns dias antes da sua morte, ele passou mal mais uma vez, dessa vez em casa, e dessa vez foi ainda pior. Ele chegou a ficar inconsciente por algumas horas, até que finalmente ele foi melhorando aos poucos. Então parecia que realmente a saúde dele já vinha dando sinais que ele não estava muito bem. Entretanto, mesmo a polícia não tendo desconfiado logo de cara que tinha alguma coisa estranha nessa história, a família do Eric começou a desconfiar que a morte dele poderia ter sido um
homicídio e que a culpada poderia ser a sua própria esposa, a Curry. Os familiares do Eric procuraram então a polícia, contando sobre algumas coisas estranhas que vinham acontecendo no relacionamento entre os dois, que fizeram com que a família tivesse essa desconfiança. Segundo eles, naquela ocasião onde o Eric passou mal semanas atrás, a esposa dele tinha mais uma vez preparado ali uma bebida para ele, assim como ela preparou na noite em que ele morreu, e que depois de beber essa bebida, ele teria passado mal daquele jeito. E a irmã dele ainda disse que nessa ocasião ele falou para a irmã que acreditava que a esposa teria envenenado a sua bebida. Não fica claro se nessa ocasião ele falou isso de um jeito sério para sua irmã ou se foi apenas uma brincadeira, mas fato é que dias depois, quando mais uma vez ele passou mal, dessa vez ele tinha comido um sanduíche que foi preparado também pela sua esposa e ele começou a passar mal depois de dar apenas uma mordida no sanduíche. Depois de se recuperar, mais uma vez, o Eric disse dessa vez para um amigo que acreditava que a sua esposa estava tentando tirar a sua vida. Os familiares também contaram que a relação entre o Eric e a sua esposa estava bastante abalada, eles vinham discutindo bastante e isso tudo por conta de dinheiro. A família levava uma vida bem confortável, eles tinham ali muitas posses, muito dinheiro e eles começaram ali, a brigar justamente por conta de todo esse dinheiro, porque ao que parece a Curry gastava muito dinheiro e o Eric não concordava com isso e ficava ali tentando dosar um pouco a quantidade de dinheiro que a sua esposa gastava. Além disso, a Curry estava interessada em comprar aquele imóvel no valor de 2 milhões de dólares e, segundo a família, o Eric não concordava nem um pouco em adquirir esse imóvel. Então, ultimamente, ele e a esposa vinham brigando bastante por conta disso. Além disso, a Curry tinha dito para os policiais que aquela noite ela e o Eric estavam comemorando porque eles iriam, adquirir aquele imóvel, mas os familiares disseram que não acreditavam nessa história dela porque naquele mesmo dia, mais cedo, o Eric tinha conversado com alguns amigos e familiares e dito que não estava nem um pouco, satisfeito com aquilo e que não iria concordar com a aquisição daquele imóvel. Enquanto as investigações se seguiam, os meses foram passando, até que completou ali 1 ano da morte do Eric, e no aniversário de 1 ano da morte dele, a Curry, sua esposa, acabou lançando um livro que era dedicado ali às crianças para ajudar os pequenos a lidar com o luto e a perda de algum parente próximo. O livro se chama Are You With Me? Você Está Comigo, em português, e no livro é contada ali a história de um garoto que, após o falecimento do seu pai, questiona se ele ainda o acompanha em suas aventuras. Segundo a Curry, o livro foi escrito ali, para ajudar os pequenos a lidar com o luto e também foi uma forma ali de lembrar a memória do seu marido falecido. O livro alcançou um relativo sucesso ali de vendas, o que levou a Curry a aparecer em diversos programas e entrevistas na TV para falar ali sobre todo esse processo de escrita do livro. Durante essas entrevistas, a Curry disse que ela tinha escrito esse livro, levando em consideração os sentimentos dela após a morte do marido e que os filhos também tinham ajudado bastante ela a escrever o livro, colocando também os sentimentos deles ali, até porque, o foco do livro era um público mais jovem, então seria realmente de se esperar que os filhos dela tivessem ajudado a fazer ali, aquele livro. Parecia que tudo estava dando certo, então a Curry tinha lançado esse livro que estava fazendo sucesso, aos poucos ela e os filhos estavam ali, levando a sua vida com a perda do Eric, mas então cerca de 1 mês depois de a Curry dar uma entrevista na TV sobre esse livro, surpreendentemente ela foi presa, acusada pela morte do Eric. A verdade é que a autópsia realizada no corpo do Eric revelou que ele morreu de overdose de fentanil, um remédio feito à base de ópio que é utilizado para tratamento de fortes dores e até mesmo para anestesia.
A dosagem encontrada no corpo do Eric era cerca de 5 vezes superior à recomendada pelos médicos, e também foi possível identificar que ele tinha ingerido tudo isso de forma oral, ou seja, ele tinha comido, ou bebido de alguma maneira. Além de descobrir essa questão do medicamento, os policiais também descobriram que a Curry tinha mentido em alguns momentos durante o seu depoimento. Isso porque ela disse que aquela noite ela tinha, deixado ali o Eric no quarto, tomando aquele drink, tinha ido para o quarto dos filhos, e ela disse que tinha deixado o celular dela lá no quarto junto com o Eric, mas os policiais verificaram o aparelho e viram que, na verdade, a Curry tinha mexido sim no celular várias vezes ao longo da noite, ela tinha enviado e também recebido mensagens, e isso tudo apontava, que não só ela estava com o aparelho, como também ela estava acordada. Diante da suspeita de que a Curry tinha algum envolvimento com a morte do Eric, tanto o seu celular quanto os computadores do casal foram apreendidos pela polícia, e mesmo a Curry tendo apagado todas as mensagens, a polícia conseguiu recuperar os dados e descobriram que nos dias anteriores ela vinha mantendo contato com um homem que foi chamado apenas de CL e que seria através desse homem que ela tinha conseguido aquelas substâncias e medicamentos que ela usou ali para envenenar o marido. A polícia conseguiu localizar esse homem, o CL, e ele confessou que desde o final de 2021, a Curry vinha comprando dele esses medicamentos de uso restrito. Alegando que tinha um conhecido que sofria de fortes dores nas costas, ela solicitou ao homem que ele conseguisse alguns remédios para ela, e ela disse até mesmo que queria os remédios que foram utilizados pelo Michael Jackson. No dia 26 de fevereiro de 2022, a Curry comprou então por $900 os comprimidos que iria utilizar para tirar a vida do Eric. Esses comprimidos foram deixados em uma das casas que a Curry tomava conta ali para vender, na cidade vizinha de Midway. Esse homem, o CL, já era conhecido da polícia por enfrentar diversas acusações de distribuição de medicamentos proibidos e outras drogas. Além disso, os policiais conseguiram encontrar também outras comunicações entre a Curry e esse CL, que sempre eram alguns dias antes das datas que o Eric acabou passando mal. Então, daquela primeira vez que ele passou mal com a bebida enquanto estava com os amigos, alguns dias antes a Curry tinha comprado medicamentos desse CL, mais uma vez quando o Eric passou mal ao comer o sanduíche, alguns dias antes a Curry tinha comprado também medicamentos com o CL, e por fim, da última vez, que dessa vez realmente o Eric não conseguiu resistir, mais uma vez ela tinha pegado aí essas substâncias com o CL. Além do fato, então, de ter aquela casa que a Curry queria comprar de $2 milhões e que o Eric não queria, os policiais conseguiram encontrar ainda outros motivos que poderiam ter levado a Curry a querer eliminar o seu marido. Na verdade, como eu disse, o Eric tinha bastante dinheiro e ele queria ali controlar um pouco o acesso da Curry a todo esse dinheiro, e ela não ficava nem um pouco satisfeita com isso. Então aí, ao longo dos anos, ela tinha feito vários seguros de vida, parece que 4 seguros de vida no nome do Eric sem que ele soubesse, e todos esses seguros com valores bem elevados, onde ela era a única beneficiária. Além disso, o Eric tinha ali o seu próprio seguro que ele sabia, da existência, e que era no nome da empresa ali, que ele tinha e trabalhava, e tinham alguns outros beneficiários além da sua esposa Curry, e ela tinha tentado cerca de 1 ano antes fazer uma modificação nesse seguro, tornando ela também a única beneficiária, mas depois o Eric ficou sabendo e foi lá e alterou novamente, colocando para as outras pessoas que ele tinha colocado antes e que ele queria que de fato fossem beneficiários. E além disso, nessa época, o Eric também tirou a sua esposa Curry do seu testamento. As coisas que antes ele tinha colocado que iriam para ela no caso de sua morte, dessa vez ele colocou que deveriam ir para sua irmã. Os familiares do Eric disseram que ele fez isso e contou para os familiares, mas disse que não iria contar para a Curry porque tinha medo de como ela poderia reagir sabendo disso.
Toda essa questão leva a crer que o Eric sabia sim que a Curry tinha alguma intenção ali de fazer algum mal com a vida dele. O que fica aí, né, como questionamento é por que ele continuou aí nessa relação e continuou vivendo dentro da mesma casa que essa mulher, se ele sabia que ela apresentava um grande risco para a sua vida. Com todas essas provas, então, e com o fato de o Eric ter dito ali ainda em vida que não queria que a Curry fosse beneficiária caso ele morresse, ela acabou não conseguindo resgatar quase nenhum dinheiro após a morte dele, e ela chegou até mesmo a entrar ali, né, com um processo na justiça, querendo a sua parte no testamento, aquela que o Eric tinha acabado passando ali para a sua irmã, mas no fim das contas a Curry acabou não conseguindo nada. Como eu disse antes, pouco depois de dar aquela entrevista sobre o livro dela, né, um mês depois de dar essa entrevista, a Curry acabou sendo presa. A verdade é que o livro dela foi lançado no dia 5 de março de 2023. No mês seguinte, em abril, ela deu essa entrevista e no outro mês, em maio agora, né, de 2023, super recente, ela acabou sendo presa, acusada do do seu marido por envenenamento, além da posse de substâncias controladas com a intenção de distribuir. Ainda hoje, como o caso é muito recente, a Curry permanece presa, sem direito à fiança, aguardando o seu julgamento, que pode lhe dar uma pena de até 25 anos de prisão. Uma informação interessante que eu também encontrei é que, ao que parece, nem mesmo o livro ali que a Curry teria escrito em homenagem ao seu marido e para ajudar as crianças com o luto, teria sido realmente ela que escreveu. Existem aí indícios que, na verdade, a Curry usou uma plataforma bastante conhecida nos Estados Unidos para que esse livro fosse escrito. Nessa plataforma, basicamente, a pessoa coloca ali as suas ideias sobre o que ela quer que seja o livro, qual que é o foco principal ali, né? No caso dela, o foco era ajudar as crianças com o luto. Então, ela coloca ali essas informações principais e esse site acaba gerando esse livro para ela. É uma ferramenta bem interessante, o site gera tanto o livro quanto as ilustrações, o título e também informações que podem ajudar ali no marketing para se você quiser divulgar aí esse livro. Então, ao que parece, ela usou esse site para fazer o livro e não escreveu ali com suas próprias ideias, usando os sentimentos que ela estava sentindo e também com a ajuda dos filhos que teriam também colocado os seus sentimentos. Essa desconfiança existe por conta de um comentário que a própria Curry deixou ali nesse site depois de alguns dias que o livro foi lançado, agradecendo pelo trabalho que o pessoal do site tinha feito, dizendo que o livro ficou muito bom e tudo mais. Então ela mesma deixou ali aquele comentário admitindo que tinha usado o site para fazer esse livro. Como eu disse, o caso é extremamente recente, a Curry foi presa agora no mês passado, em maio, então não dá para ter certeza de nada, mas pelas provas que se tem até agora, é de se esperar que realmente ela seja condenada e culpada ali, né, pelo crime contra o seu marido no fim do seu julgamento. Se isso acontecer, é realmente de se espantar a frieza que essa mulher teve em tirar a vida do seu marido, né? E ela não tentou só uma vez, ela tentou 3 vezes até finalmente conseguir. E depois de tudo, ela ainda teve a coragem de escrever um livro falando sobre o luto. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.